Olá a todas, olá a todos. Eu sou o Renato Rovai e este é o Fala Rovai. O Fala Rovai que vai ao ar segundas, terças, quartas, quintas e sextas, inclusive amanhã, se nada der errado. A despeito que talvez a gente amanhã substitua o Fala Rovai por um programa até mais legal. A gente está aqui vendo com o pessoal dos petroleiros, eles gostariam de fazer um programa, vamos avaliar aqui, e dependendo como for, eu entro no sábado, não tem crise. Mas eu separei hoje, deixa eu primeiro dar um oi aqui para os meus amigos que estão chegando, né? Dar um girinho nesse chat lindo, inteligente. Boa noite, Elza Vieira, primeirona hoje, hein? Boa noite, EGA, Verônica, José Lobo Avelar, Elza e José Lobo são membro e membra do canal, que podem fazer cursos com preços super interessantes, como o do estacismo estrutural, que para sócios sai a R$ 6. Silvia Calegari, Lília Dias, Sônia Lopes, Edinalva Chaves, Luciene Cardoso, dedada no like, galerinha. Vamos lá, vamos dar dedada no dedão, 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 para a gente poder ser visto por mais gente de todo este mundão. Maria José, boa noite. E esquece um pouco desse vírus, não é fácil. Vai no Mato Grosso, a Covid já registrada em mais de 30 municípios. Grande parte da população ainda continua incrédula. Felipe Vitoriano. Boa noite, Luiz Carlos de BH, Edinalva Chaves, Maria José Scafone, São Gabriel da Palha, no Espírito Santo. Olha que legal. Boa noite a todos. O Brasil será o campeão do caos no planeta. Eu acho que já é. É triste dizer, mas com esses 6.000 casos, multiplicando eles pelo que as pessoas calculam ser a base dos nossos números reais, cálculos da USP, da UF e várias universidades falam entre 10, 12, 7 as menos pessimistas. A gente fez um cálculo recente com base em Manaus e deu 7 vezes de subnotificação, comparando as mortes desse ano na cidade de Manaus com as mortes do ano passado, no mês de abril, sendo que o mês não tinha terminado. Talvez, com o mês tendo terminado, a gente chegue a 8 vezes, 9 vezes. Isso vai terminar hoje. Aí dá para atualizar esses dados de Manaus provavelmente amanhã ou depois. E a ideia é fazer, então, pegar o número de mortos em abril de 2020, em março de 2020, tanto no Brasil inteiro, o pessoal do Dadoscope vai fazer isso para a gente, o Charles, o Fernando, a galera toda. E aí a gente vai ver quantos morreram em 2020, né, porque vai ter passado já, abril e março, quantos morreram em 2019, em 2018, 2017, vai fazer uma média dos anos anteriores e vai pegar o número concreto deste ano, e aí a diferença de um e outro, aproximadamente, é a diferença dos mortos pelo Covid. E eu tenho feito até um parênteses nisso, porque como em abril inteiro a gente ficou praticamente com metade do país parado ou mais, significa dizer que os números de acidentes de carro, de mortes violentas, foi menor. É só pegar isso também, se a gente conseguir separar, a gente vai ver que houve decréscimo e aumentaram as mortes por doenças pulmonares, por mortes estranhas. Isso significa que talvez o número seja ainda maior do que a diferença. Só que agora a gente entrou no momento, antes a gente estava só falando isso, né? Olha, porque o número está alto, está maior do que diz, está maior do que não sei o que lá. Até ontem um pouco, tá? A gente ainda estava numa situação de projeção. Hoje a gente já entrou no túnel do caos. Boa noite, Maria José. Já falei, Luciana Blus. Boa noite a todos, campeão do caos na pandemia. O Gado Muji, Gatish, Nath Panats, acabei de ver que não adianta falar com gado, é verdade. Muito obrigado, Wagner, pela força. Obrigado por, pelo carinho. Zilá, Aparecida Ruiz Thomas, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Agora, por que eu estou dizendo isso? Por que a gente entra num túnel muito escuro a partir desse 1º de maio? E se a gente quiser contar por semana, a partir do dia 3 de maio, que é quando inaugura-se a primeira semana de maio.
O domingo é o primeiro dia da semana, certo? Domingo é dia 3 de maio. Se a gente quiser contar por maio, também não vamos estar errando. É nesse mês que o bicho pega, usando o português claro. A gente já sabia que era o final de abril, começo de maio, quando as coisas iam ficar mais quentes. Todos os infectologistas, eles conhecem os processos de viralização. De cada vírus, a viralização é de um jeito. A viralização não é a mesma para todos os vírus, o processo de viralização. Aliás, essa palavra que ganhou muitos outros significados na internet vem daí mesmo, da infectologia. Um vírus se propaga numa escala X. Então, quando você coloca um meme muito bem sucedido, você fala: nossa, esse viralizou. Significa, não é que outros não tenham viralizado, mas que aquele viralizou mais do que outros. Ou seja, ele teve uma força de viralização maior. Significa que ele atingiu um número maior de pessoas por minuto, por dia, por segundo, por que cálculo for. O Covid-19, desde o início, com exceção do Bolsonaro e sua tropa e o seu rebanho, sabia-se que o potencial de viralização dele era muito maior do que uma gripezinha, por exemplo. E que também que o H1N1 e que outras doenças que a gente teve, que a gente enfrentou recentemente. Afora o fato de que ele não tem vacina e nem remédio testado e remédio com segurança de índice de diminuição alta da letalidade. Esses especialistas faziam a conta, e aí, se eu não me engano, se eu estiver enganado, alguém me corrige, porque não tem chat mais inteligente que esse nosso, é da 18ª à 22ª semana, a partir do primeiro caso, que ele ganha um potencial imenso de viralização, que ele faz aquela viralização territorial em nível geométrico. Então, nós estamos chegando agora exatamente nesse período, da 18ª à 22ª semana. Né? Acho que essa foi a 16ª, então a semana que vem vai ser a 17ª e a próxima será a 18ª. Em sendo assim, a partir da próxima coisa fica feia, a partir de 10 de maio em diante, a coisa fica horrorosa. A coisa fica horrorosa. Eu estou em novo cenário aqui, Maria José Scafone, no nosso chalezinho aqui da roça. E vocês vêm a parte de fora nos 11h30 e agora a parte de dentro nesse período. Enfim, esse processo, né, se ele tivesse sido administrado de forma correta, não estaria acontecendo o que está acontecendo hoje. Hoje as notícias são terríveis. Vou lá, algumas delas. Colapsou o sistema de saúde do Rio de Janeiro. A fila de espera para UTI no Rio de Janeiro. Não cabe mais, as pessoas não têm como ser mais atendidas. Nos principais territórios do Rio, já não há mais UTI para paciente. 2, colapsou o sistema de saúde na Grande São Paulo. E como há um número de casos menor no interior, os pacientes que dão entrada e necessitam de UTIs estão sendo deslocados da Grande São Paulo para o interior de São Paulo. Estou falando das duas maiores cidades do Brasil. São Luís está com pipinaço. Fortaleza também. Os prefeitos já estão falando em lockdown. Né? Lockdown é total, fechar completamente a cidade, como fez a Nova Zelândia. Eu já falei knockdown aqui outro dia e já me corrigiram. É lockdown, é lockout, né? Fechar tudo, parar tudo. É preciso fazer talvez seja preciso fazer isso para tentar segurar as semanas seguintes, porque o que a gente está vendo hoje se deve à contaminação de 15 dias, aproximadamente. Então, o que a gente vai ver de contaminação daqui a 15 dias, no meio de dia 12 de maio, é aquilo que está sendo contaminado hoje. Então, precisava de um lockdown já, porque algumas cidades já não têm a menor condição de atender os seus
pacientes, os seus doentes. O mesmo aqui em São Paulo, o prefeito Bruno Covas, ao invés, o Padilha falava hoje numa live, de construir hospitais de campanha perto da Brasilândia, perto de Parelheiros, perto do extremo leste, lá no Itaim Paulista, enfim, extremo norte na Brasilândia, extremo sul Parelheiros, ou um pouco antes, né, que seja ali no Capão, enfim, em vez de fazer, fez no Pacaembu. O que está acontecendo? Está indo às covas. O Covas está mandando as covas para os extremos. Então, estão se construindo covas coletivas aos montes nos extremos da cidade, ao invés de hospitais de campanha, porque o número de mortos é muito maior nos extremos, porque as condições de saúde e de tratamento não são exatamente iguais às de quem mora, por exemplo, na Zona Oeste, nos Jardins, né, no Jardim Paulista, no Jardim América, ou mesmo nos bairros como Perdizes, Alto de Pinheiros, etc. e tal. E então já isso vai acontecer agora, nos próximos dias. Não vai dar para esperar. Então a gente vai ter que se preparar para lidar emocionalmente com essas imagens, mas essas imagens do ponto de vista midiático só. Não, senhora, não, senhor. A gente vai ver isso nas ruas, da mesma forma como a gente assiste moradores de rua pedindo bala, vendendo bala, pedindo trocado no faróis, como a gente vê esse aumento dessa população em momentos de desemprego, a gente vai ver esses tons do drama nas ruas das grandes cidades a partir da semana que vem. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho defendido aqui arduamente, desde o começo dessa crise, cheguei a discutir com algumas pessoas, inclusive nesse chat, triste falar isso, porque eu não queria, pessoas que diziam que tinha informação e que não era nada disso, porque é bom fazer justiça no começo, depois as pessoas foram se convencendo, mas no começo muita gente achava que havia um certo exagero em relação ao coronavírus. A comunidade científica não tinha esse direito de achar que havia exagero porque tinha informação. Alguns, de uma qualquer maneira, ficaram pensando que ia ser mais tranquilo, mas os governos tinham que se preparado para impedir que o que vai acontecer semana que vem, na próxima, acontecesse. Essa deveria ter sido a tarefa, a lição de casa de todos os governos, e infelizmente isso não aconteceu aqui, em boa medida, porque a gente é governado por um panaca, um ser absurdamente estúpido, que continua falando que, e aí, eu não sou coveiro, eu sou Messias, mas não faço milagre, para responder a uma questão de saúde pública, de interesse público como esse. Muitos vídeos de gente morrendo em portas hospitais, muito triste. Pois é, o Atushi teve no Hospital Beneficência Portuguesa e disse que o clima estava horroroso. Estava lá, se viu numa situação muito chata, tendo que a cara das pessoas, o bafo quente do temor, do medo e das circunstâncias, né, de ver parentes se indo embora sem que se possa realizar uma despedida, porque os velórios estão sendo express, exatamente esse nome. É velórios com 2, 3, 4, 5 familiares, tem uma quantidade máxima e que duram no máximo 1 hora, caixão fechado, em sua maioria dos enterros e velórios realizados nos últimos dias. Tem parentes, essa notícia circulou hoje bastante também, abrindo o caixão para ter certeza de que está enterrando o seu ente querido. Isso já é Brasil, não é Guayaquil, né? Isso está acontecendo aqui, não está acontecendo no Equador. Então, eu queria... É triste saber que isso vai piorar, mas eu queria prepará-los para isso e usar esse espaço também para fazer um trabalho de interesse público. Nesse momento, se você não foi trabalhar, se você tem um pequeno comércio, se teu primo tem, se teu tio, se tua tia, se teu avô está se achando angustiado, é o momento de brigar o que for na família.
quebrar todos os paus possíveis para não deixar ninguém da sua família sair de casa agora. Porque agora é o que vai decidir o que vai acontecer em 15 dias. E muitos dos que vão se contaminar, os que vão morrer provavelmente daqui a 15, 10 dias, serão aqueles que estão se contaminando hoje, ontem, porque o vírus já está muito mais espalhado do que em outros dias. Quando eu falava isso há um mês atrás, ele tinha uma importância de um alerta, de soar a emergência, apertar o botão de emergência, do alarme, ser alarmista, eu dizia. Eu vou ser alarmista, porque eu acho que é o papel do jornalismo nesses casos é tocar o alarme. Vocês devem se recordar de eu dizendo isso. Muito obrigado pelo elogio em relação ao debate de hoje dos candidatos, pré-candidatos a prefeito. Eu acho que foi uma iniciativa que tem por objetivo ampliar a democracia nos partidos progressistas brasileiros. Eu quero ainda viver para ver e poder fazer um debate, uma primária digital entre candidatos de diferentes siglas, para que todos fechem numa candidatura só um dia e disputem contra o fascismo e contra a direita nesse país. Me coloco à disposição para mediar esse debate desde já. Essa vez foi com os candidatos do PT, infelizmente nem todos vieram, faltaram 2, mas espero poder fazer isso com mais gente, com candidatos do PCdoB, do PSB, do PSOL, do PDT, enfim, do PV, de quem mais quiser no campo da democracia, do campo progressista, em qual cidade for. Resumindo, aquele momento eu tocava alarme, agora não. Agora não tem alarme. Agora a gente já sabe que o elevador chegou nos andares mais altos. Não estou fazendo. Então, agora assim, é dizer, tudo que você não pode e não deve fazer agora é relaxar a quarentena. E é o que o Brasil está discutindo em muitas cidades por aí, porque é uma pressão forte dos comerciantes que estão, evidentemente, sem receita, muitos deles, nem todos, porque alguns estão vendendo por internet, outros estão abrindo a porta para vender com muitos cuidados, mas tem uma parte que está desesperada para que as coisas se recomponham. Engano, ledo engano, se reabrir agora, vai fechar depois. E o prejuízo para esses comerciantes, além do risco de morte que eles têm, será maior ainda o prejuízo econômico, porque muita gente, inclusive, talvez funcionários seus, parentes deles, vão se infectar, vão ficar doentes e não terão onde ser atendidos, não terão os equipamentos básicos, é um equipamento que é para salvar a pessoa de morrer asfixiada, que é respirador. É disso que as pessoas têm que ter dimensão. Quando a gente fala em UTI, não é um quarto bonitinho, com uma TV mais legal para a pessoa ficar com esse UTI privada. A gente fala de um lugar onde vão tacar um respirador em você para você poder ter oxigênio e conseguir segurar 5, 6, 7 dias com aquilo até o vírus perder ali a força. Então, vejam, é disto que a gente está falando. Esta ocupação de 85%, 90% em algumas cidades hoje, outra já em 100% das UTIs, significa esse caos total. Então, se você que passa por aqui, que está nesse chat, pode discutir na sua cidade, pode discutir no seu bairro, pode discutir na sua empresa, isso, faça-o, vá para cima. Não aceite que tenha essa volta ao trabalho, a volta à vida normal, a volta à anormalidade. Não existe normalidade no Brasil. Outra coisa, esse número de 5.901 pessoas mortas é uma fake news. Sempre que a gente divulgasse isso, devia dizer dados oficiais, nas últimas 24 horas, oficiais não reais. Os dados reais variam de conta para conta, mas são da ordem de 8 a 12, 15 vezes maiores que esse, por todos os especialistas que fazem esses cálculos. Nós fizemos com o Datascope, nós não, eles fizeram e nos permitiram publicar essa conta em Manaus e dá 7 sem terminar o mês, 7 vezes mais o número de mortes, né, da diferença do número de mortes do que o número de mortos por Covírus divulgada. Ou seja, a diferença deve ser 8 vezes. 8 vezes
pegando Manaus como referência, ou 10, segundo o estudo da USP. Vamos facilitar a nossa vida? Vamos para 10? Tem gente que fala em 12, 15, mas vamos para 10. São 59 mil mortos. O Brasil hoje é o país que tem mais mortos no mundo. Não é à toa que os Estados Unidos está pedindo para fechar. O Trump quer que feche as fronteiras aéreas com o Brasil. É isso que ele quer. Não quer que mais chegue nenhum voo de Brasiluca para lá para ir fazer compras em Miami. Fiquem no seu canto, porque aí está pior que aqui. E os Estados Unidos têm 50 e poucos mil mortos já. E está com medo do Brasil. Aqui, a subnotificação nos engana e cria um clima, nem é tanta gente assim, só que você já começa a saber que tem gente na sua vizinhança, tem gente no seu canto, no clube da escola, já ficou sabendo no clube ou na escola do filho, ou enfim, nos bairros, no condomínio. É uma situação extrema, e em momentos extremos a gente tem que agir com muito rigor. E o rigor dos milho que se espera do campo progressista e democrático é um engajamento total ante qualquer quebra da quarentena e por um lockdown em algumas cidades do Brasil. São Luís já está discutindo isso. É tipo o que aconteceu na Nova Zelândia, que o Zé de Abreu me contou aqui num programa que a gente fez, contou para a gente, na verdade, há uns dias atrás, falando de que lá ele tinha que ter autorização para sair na rua, e se por acaso ele tivesse fazendo alguma coisa fora daquela autorização, para aquele momento, ele recebia a multa. Na segunda infração, ele era preso. É assim que é lockdown. Não é, fica aí, pode andar com o cachorro, pode sair, pode dar um... Enfim, não é uma brincadeira de quase férias, como alguns estão entendendo. Em resumo, deixa eu dar mais uma girada aqui no nosso chat inteligente, lindo e maravilhoso. Estou vendo aqui o meu amigo Antônio Arles, fiquei sabendo que ele vai dar uma entrevista daqui a um dia desses aí para um dos nossos youtubers de progressista, o que nos faz pensar que Deus protege uns e outros não, insano isso, temos que fazer a nossa parte. É a injustiça social, né? Injustiça social. Rui Costa aqui na Bahia sinaliza que ele abrir as escolas antes de encerrar o pico do vírus. É um erro dele se ele fizer isso, eu não acredito nisso. Amanhã a gente vai estar com o Miguel Nicoleles no Fórum 11h30, e o Miguel Nicoleles está coordenando o Fórum do Nordeste. Eu vou perguntar isso para ele. Aqui teve tiroteio e morte no supermercado por causa de um velho que não queria pôr a máscara. Tiroteio e morte no Paraná, no supermercado Condor, que é um supermercado bolsonarista. Se foi isso, analise, é bom até a gente registrar. Mauro Gere, grande problema o governo federal que adora uma racionalidade luciferiana. Por aí vai, é isso. Queridas e queridos, fico muito feliz de vocês estarem vindo aqui para a gente poder ampliar sempre esse Fala Rovai. Rovai, por favor, PV se tornou fisiológico. A verdade, muitos partidos, salve Rovai, direto da Baiano. O que o Léo vai fazer lá? Bom, ele tinha uma questão para resolver. O que esses sólidos transformaram essa terra Brasília, o ar irrespirável. Exatamente, gente linda, gente bonita, gente inteligente desse chat do YouTube, galera que também nos assiste pelo Facebook e pelo Twitter, que pode vir aqui conhecer o nosso YouTube, www.youtube.com/Fórum Revista, que pode se inscrever no nosso canal. A gente quer chegar a 100 mil o mais rápido possível. Estamos trabalhando firmemente aqui, passamos dos 80, não está fácil. Precisamos que vocês ajudem a divulgar esse nosso programa, dá dedada aqui também nesse nosso dedão, né? E divulguem para a galera. Se quiserem ficar sócios e membros, é um prazer poder recebê-los nessa comunidade mais fechada, que é uma comunidade que a gente está ativando aos poucos. Os cursos é um jeito de fazer isso. Vamos ter lives especiais de novo, é que a gente está trabalhando tanto que no público que não dá para fazer coisas mais restritas. Era isso para hoje que tínhamos. Daqui a pouquinho, às 8 horas, o Lucas Rocha vai estar aqui com debatedores de vários países da América Latina para falar a situação da América Latina do Covid. Porque hoje, antes as pessoas falavam assim, o Brasil não quer virar Venezuela. Agora, o lema na América Latina é, não quero que o meu país vire Brasil. Exatamente isso. Aqui, 8 horas, com o Lucas Rocha, gente de vários países da América Latina, mostrando para vocês como o Brasil assusta os seus vizinhos. Beijos a todas, beijos a todos. Amanhã, 11h30, eu, Dri de Lorenzo, aquela pessoa linda e maravilhosa, estaremos juntos com o Nicoleles.
Isso mesmo, com o Nicoleles. Até, galera! Beijos!